Bem, eu queria fazer uma coisa um bocadinho diferente do normal, que é, em vez de olhar para uma ação, queria agora fazer uma análise técnica só e puramente da prata. Ou seja, a prata como mercadoria, como é que está o seu preço e o que é que tem estado a acontecer. Uh, eu tenho aqui o gráfico do preço da prata, o gráfico está no modo diário e já vou explicar porque é que eu acho que estamos num momento muito interessante. Eu marquei aqui já 3 níveis mais ou menos, que é onde ela tem andado. Ela andou, ela depois desta subida, desde 2020, tem andado mais ou menos aqui dentro, tirando uma rara exceção em que desceu abaixo. Este tem sido sempre a sua zona principal de suporte, com este teto aqui. Este teto, curiosamente, é a atual zona de suporte da nova zona, por assim dizer, não é? E temos também aquele último teto, aquela última resistência, que é a novíssima zona de suporte, que também foi aqui. Se nós olharmos para ela em termos de padrões de Elliott, não é? O que aconteceu ultimamente, ou seja, ao longo deste último ano, é que dá bem para ver que houve aqui uma onda de impulso, ok? Seguida de uma correção, tal e qual, tem estado, correu tal e qual como se esperaria, e depois uma nova onda de impulso, ok? 1, 2, 3, 4, 5, e agora uma nova correção. Ou seja, tudo indica que agora estamos a entrar numa zona de impulso. Nós temos aqui também este pequeno canalzinho aqui, que dá para ver, que juntamente com este está a causar um género de um funil. Ok? Eu tenho aqui o volume em baixo e uma coisa que não se nota muito, mas que está a acontecer, é que reparem como o volume tem vindo a aumentar ao longo das subidas. Depois há aqui uma queda de volume, ele chega a estar até aqui, não é? Que há uma descida. Depois volta a subir, que há uma subida. Ok? Agora volta também a subir até aqui, em que há uma subida. E agora tem estado a cair. Ou seja, o volume também é um indicador. Ele acompanha basicamente a descida. Ou seja, à medida que cada vez menos pessoas têm vindo a tratar da prata, a comprar e vender a prata, mais o volume desce e mais o preço desce. Isto acontece muitas vezes e normalmente é um prelúdio a uma inversão. Ou seja, o volume quando vai para baixo, o preço cai, mas depois eventualmente o volume há de subir. Ok? Trazendo também o preço para cima. Ou seja, temos aqui 1, 2, 3, 4 indicadores que nos podem dizer que o preço está numa tendência de subida. Ok? Em termos de padrões, este é o caso otimista, ok? Será o caso bullish. O caso oposto, seria um caso negativista, é que isto trata-se aqui de um Head and Shoulders, ok? Que este padrão que está aqui é um Head and Shoulders. E sendo ele um Head and Shoulders, indica uma reversão e indica que este, que ainda não subiu, ainda não conseguiu chegar ao mesmo nível deste, não é? O novo topo vai cair e mostra uma reversão desta tendência positiva que se tem estado a ver. E isto é uma possibilidade, ok? Ou seja, temos aqui já uma primeira coisa que vem causar alguma dúvida e alguma confusão nesta análise. Há aqui alguns indicadores que eu acho que são interessantes. Um deles é o ATR, curiosamente, que é um indicador que eu no meu dia a dia nem uso muitas vezes, mas se nós olharmos aqui com algum pormenor, nós podemos ver que quando ele está aqui no 0,5 foi o início da grande subida, ele nunca mais voltou a este nível, não é? E sempre que ele tem estado mais ou menos no 0,7 há uma subida, depois ele cai, volta a cair, ok? E ele segue, aliás, se nós alterarmos aqui para o SMA, fica muito mais visível, ok? Assim fica muito mais visível e nós até podemos chegar aqui com uma linha horizontal
apanhar mais ou menos aqui. O sítio onde estamos agora é os sítios onde começaram várias subidas, ok? Nós olharmos. O primeiro sítio foi esta subida. O segundo sítio foi esta subida. O terceiro sítio foi esta subida. O quarto sítio é o ATR aqui não conseguiu porque ele também só apanhou aqui. Que ele estava aqui a criar este canal. Okay? Mas aqui estávamos numa zona de correção, por isso é normal. O que é que acontece? Ele agora desceu para níveis onde estava quase antes de toda esta altura. Ok? Nesta altura. Estou a ver o sítio errado. Nesta altura. Está aqui. Prata subiu 45% de valor. Ok? Depois caiu 12%, 14%. Então, nós estamos agora numa altura em que ela anteriormente subiu quase 50% de valor, ok? O que indicaria uma subida que te sai fora do ecrã, literalmente. Uma subida que iria, se for igual, vai até aqui, ok? Por isso, não é nada de aceitar fora. Se de facto houver aqui, por causa deste funil, o início de uma nova onda de Elliott, se calhar este é já o início de impulso, em princípio vai subir acima do ponto 5, ou pelo menos ao nível do ponto 5. Se subir ao nível do ponto 5, são 16% de lucro. É claro que isto se forem CFDs é magnificado, não é? Outras coisas que nós podemos olhar é para os RSIs, normal e estocástico. Aquilo que nos indicam é que o RSI normal não nos está a indicar muito porque está no meio, ok? Está pouco conclusivo e tem mais ou menos estado pouco conclusivo já há uns tempos. Ele aqui esteve no nível de sobrevenda, tocou mesmo e foi o início desta onda de impulso, que depois chegou ao nível de sobrecompra e houve uma queda que chegou ao nível de sobrevenda, ou seja, ele por acaso até tem estado, agora que estou a olhar, ele tem estado a seguir aquilo que é suposto, ok? Foi para aqui, agora para aqui, talvez para aqui, ok? Aliás, ele repetiu isto antigamente, quando tocou no fundo aqui, foi o início da reversão para cima, quando tocou no topo, foi a queda, não chegou ao fim, que ele às vezes não chega ao fim, não é? Porque aqui já estamos numa zona de impulso, o que faz com que quando o mercado está numa tendência muito mais bullish, muito mais otimista, há uma tendência de momento para puxá-lo para cima, ok? Enquanto que aqui é o oposto. Aqui não foi preciso chegar ao nível mais alto, não é? Para criar uma queda. E o mesmo sucedeu aqui. Ok? Por isso, há que ter atenção aqui. Será que o preço vai cair ou não? E assim, se nós juntarmos este com o RSI estocástico, o que nos indica é que ainda há uma queda para acontecer. Porque o RSI estocástico tem, aqui na prata, vai sempre cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. É muito rítmico até. E assim, aquilo que eu acho é que muito possivelmente vai haver assim uma queda que vai bater aqui no nível dos 28,7, como está aqui. E assim, no caso positivo, que é eu estou positivo em relação à prata, porque as tendências mundiais têm vindo a valorizar os mercados, os metais preciosos, vai haver uma fuga para cima, ok? Um breakout. Assim, ou seja, ela fará isto e depois começa a onda de Elliott. 1, 2, 3, 4, 5. E já fiz um a mais. Mas pronto. Vou voltar a fazer. Ou seja, ela cai e depois 1, 2, 3, 4, 5. Assim, uma coisa assim. Assim, uma coisa de 40 e tal por cento. Se for igual ao anterior, vai até aqui. Assim. Que não é nada de aceitar fora. E para além disso, isto é um grande potencializador das empresas da prata. Ok? Que é um setor que eu aprecio, é um setor que eu gosto, é um setor que eu tenciono falar mais no futuro, porque quando a prata sobe,
as empresas que são mineiras da prata sobem muito mais, ok? O efeito nelas é exponencial. Às vezes vem com um bocadinho de atraso. Aliás, o mercado da prata já subiu bastante nos últimos tempos e ainda não houve, eu diria, o impacto esperado nos minérios da prata. Eles subiram imenso ao longo do ano, mas depois estiveram num bear market, especialmente a seguir à entrada do Trump. O Trump trouxe uma nova confiança ao dólar que retirou valor aos metais preciosos, de certa forma. Mas com ele a vir com as tarifas, a causar instabilidades, problemas com outros países, eu posso garantir, e ainda agora com esta queda do mercado de ações que houve esta segunda-feira, eu posso garantir que em breve esta dominância do dólar vai abandonar um bocadinho e os metais preciosos vão voltar à ribalta como forma segura de proteger o valor face a uma moeda instável ou a uma moeda não tão forte como esteve anteriormente. Além disso, os Estados Unidos estão cheios de dívidas, o que os obriga a imprimir mais e mais dinheiro e o que tem vindo a corroer o valor do dólar. Nós ainda não estamos a sentir isso muito no mundo, aliás, eles ainda não estão a sentir muito, mas a quantidade absurda de dólares que eles imprimiram, mais tarde ou mais cedo, vai se sentir mesmo a sério. Já se começou a sentir, não é? E vai afetar muito a economia deles ou a capacidade que eles têm para pagar as suas dívidas. E isso vai criar ainda mais valor para os metais preciosos. Por isso, esta altura é a altura perfeita para estar alerta, para seguir os preços, para ver nos próximos dias. Será que ele, ao enfrentar esta linha, vai quebrar por cima já? Não é? E este será o início da onda de Elliott? Será este já a primeira parte? Ou vai voltar a esta linha de suporte para a seguir dar o salto? Seria um género de double bottom e depois um salto. Eu diria que esse talvez seja a maneira mais sólida deste preço se mover. Eu acho que é isso que vai acontecer agora. Isto aliado a uma baixa de volume, que normalmente é um prelúdio para um movimento maior. Eu acho que daqui a uns dias a prata vai subir bastante e nós estaremos aqui para ver.